Então é isso aí, pessoal, bora pro vídeo aí. Dia 9 aqui, né? Dia 9 de janeiro. Eu não tava aqui na abertura do mercado, né? Senão, se eu tivesse, provavelmente eu teria comprado nesse candle aqui, ó. Que foi uma abertura muito boa, no mínimo para buscar até a média de 20, que é essa média branca, né? Eu teria pego aí bastante ponto. Por quê? Por que eu teria comprado aqui? Primeiro que ele já abre na mínima do dia anterior, né? No dia 6. No caso aqui foi segunda-feira, né? Ele abriu na mínima da sexta-feira. Então eu teria comprado aqui. E ele abre muito forte, ó, o maior volume do dia, inclusive, foi no primeiro candle do dia. Numa região de suporte, candle forte comprador. Quem comprou aqui fez uma linda operação. Mas enfim, eu não estava aqui, então não teve como. Preço, né, se apoiando na média de 200. Eu fiquei um pouco receoso de comprar aqui, mas depois de observar algumas coisas eu vi que era uma boa operação, era uma boa oportunidade aqui de pegar uns pontos aqui. Quando eu abri aqui o mercado, o preço estava trabalhando, eu acho que ele está mais ou menos aqui, ó, nessa região. Ele estava aqui nesse embolo aqui. Até então eu não ia fazer operação, porque não tinha, né? Se eu não peguei aqui, se eu não comprei aqui, não é aqui que eu vou comprar, né? O objetivo do mercado financeiro é você sempre comprar barato e vender caro. Então, né, às vezes o cara perde essa operação, ele quer entrar aqui atrasado, né? Então aí fica ruim. Não é o ideal. O ideal é você comprar quando está barato ou quando você tem uma confirmação muito grande de que o preço vai continuar subindo. Nesse exemplo aqui dessa operação é um desses fatores. Eu comprei já um pouco caro, porém eu tinha uma confirmação aqui maior de que ele ia continuar subindo. Eu vou explicar aqui. Aí ele veio, né? Ele chegou próximo da média de 20 e começou a corrigir. E eu tinha o meu sentimento aqui, o meu pensamento já era compra, né? Eu não pensava em venda. Para mim pensar em venda, ele teria que perder esse fundo aqui, essa região de suporte. Igual eu já expliquei lá no outro vídeo, a gente traça a linha aqui, mas é assim, é uma região de suporte. É só para demarcar a máxima e a mínima do dia, né? Então não é a linha em si. Então ele teria que perder a mínima aqui do dia para depois voltar a corrigir, aparecer força vendedora e aí depois sim eu pensaria em venda. Mas no caso aqui eu só estava pensando em compra. Ele começou a corrigir aqui, né? Chegou próximo da média de 200 e aparece esse candle aqui, ó. Deixa eu colocar a setinha que é melhor. Aparece esse candle verde aqui. Ou seja, quando o mercado começa a ficar barato, o comprador volta a aparecer, né, para comprar e dar continuidade na alta, né? Eu não comprei aqui, geralmente se eu fosse comprar, eu compraria aqui, mais ou menos aqui, e eu perdendo esses dois candles aqui com stop na mínima. Só que é o seguinte, eu comprando aqui, eu já estaria muito próximo da máxima aqui. Então eu teria um vendimento aí de 1 para 1, acho que até mais, né? Tá vendo? Eu aceitaria perder tudo isso aqui para ganhar isso aqui, para levar até a máxima do dia 9, né? Agora para fechar o gap, já teria mais, mas como eu tinha as médias aqui para cima, eu não gosto de operar quando o mercado ele tá assim, ó. Ele tem a média de 200 e a de 20 e a de 9 passando assim, a de 8 passando por cima. Ele tá entre as médias, tá vendo? Isso aqui chama trap zone. Então, geralmente não é legal operar no meio das médias, para quem usa média, principalmente a de 200 e a de 20. Aí beleza, ele aparece esse candle aqui. E aí quando eu olho pro volume financeiro, eu vejo isso daqui, ó. O volume começa a aumentar quando o preço começa a ficar barato. E aí olha o candle verde. Olha como é que tá a escadinha aqui no volume financeiro. Tá subindo, ó. Ou seja, isso aqui é o ideal. Um pullback de queda, o volume ele tem que estar, ele começa diminuindo, né? Ele começa menor e vai aumentando. O porquê disso? Porque quando o preço começa a chegar numa região boa para comprador, o comprador volta a aparecer, consequentemente o volume financeiro começa a aumentar, né? O volume de negociação aqui começa a aumentar, o dinheiro começa a entrar, os compradores, é óbvio, né? E quando eu olhei aqui, ó, o mercado só corrigindo e o volume só aumentando, ou seja, quanto mais barato ficava o preço, mais comprador voltava a aparecer. Logo em seguida ele vem com esse candle aqui, ó, forte, passando basicamente para cima da média, levando o preço para cima da média de 20. Como aqui atrás, né, qual foi o pensamento? Até porque eu entrei mais leve do que geralmente eu entro nessa operação. Como aqui atrás eu já tinha uma região onde o preço não quis passar de forma alguma, e eu estava comprando bem nessa região, geralmente eu não faço esse tipo de operação. Eu falei, eu vou comprar o rompimento da máxima desse candle e vou colocar o stop na mínima do candle de ativação, ou seja, só esse pedacinho aqui, ó,
que deu aqui mais ou menos uns 100 pontos mais ou menos de stop, né? E a minha intenção, né, de primeiro alvo era fechar o gap, que era aqui, mais ou menos nessa região. Só que como ele foi muito rápido, e outro pensamento também que eu tinha aqui no momento dessa operação, ele não poderia ficar enrolando aqui, ó. Se caso ele ficasse dançando aqui, eu já zeraria na mão, né? Eu aceitaria perder ou sairia com pouco lucro, porque aqui é uma região que tinha que explodir. Ele tinha que explodir aqui. E foi o que aconteceu. Eu coloquei a ordem de compra no candle de ativação. O candle de ativação é realmente o candle que ativa a ordem. Tá vendo que esse candle aqui, ele é o candle de ativação. Ele é o candle que ativou a minha ordem. E eu acabei, por coincidência, eu acabei fechando a operação no mesmo candle. Eu entrei nele e saí nele. Coloquei a ordem ali, coloquei o stop na mínima do candle de ativação e deixei. Quando ele explodiu, ele andou um pouco mais de 300 pontos. Deixa eu ver aqui mais ou menos. 380 pontos, mais ou menos. Quando ele chegou aqui, eu achei que ele ia até mais. Eu falei, não, agora ele vai. Eu já tinha colocado até a ordem de saída aqui, ó, né? Porque eu queria que ele fechasse o gap. E aqui seria um ponto de, eu considero o fechamento do dia anterior um ponto de suporte ou resistência. Nesse caso aqui, se tornaria uma resistência, né? Ele até funcionou como resistência, uma região de resistência. Vem que depois que ele chega aqui, ele se torna barato, o vendedor volta a aparecer, né? Daria até para ter vendido aqui, no mínimo tá buscar aqui, ó, a mínima, a média de 20. Mas aqui, como eu fiz essa operação já e foi mais de 300 pontos, eu não quis operar mais. Beleza, voltando aqui a operação. Aí quando ele chega aqui próximo, igual eu falo, né? A gente pode traçar uma linha aqui e o mercado ele não é uma linha, né? Ele é uma região. Ele já chega aqui, ó, próximo aqui, já começa o vendedor volta a aparecer, né? Aí o vendedor começa a atacar o preço para baixo, ou esses compradores que compraram aqui começam a vender, né? Começa a se desfazer desses contratos que eles colocaram aqui. Até que porque é uma boa quantidade de pontos aqui, né? No meu ponto de vista, por 300, 400 pontos aqui. Eu operei pelo 5 minutos, é muito ponto. O mercado andou muito aqui nessa região. Então ele chegou aqui e começou a demonstrar fraqueza, né? Isso aqui não tem como eu mostrar porque o mercado ele já está parado, ele já fechou, né? Então não tem como eu... Aqui já aconteceu, né? O gráfico está parado. Mas quando ele chegou aqui, ele começou a dançar aqui, assim, ó. Ele ficava assim, não ia, não dava continuidade. E aí na hora que ele volta de novo, eu falei, agora eu vou zerar. Aí eu zerei, saí basicamente na máxima do candle, ó, certinho, né? Ele poderia ter ido mais, né? Poderia ter pego mais, tudo mais, mas eu não quis arriscar, ó. Como eu não sabia o que ia acontecer aqui pra frente, eu só tinha essa parte do gráfico aqui, ó. Eu tinha isso aqui, né? Lá pra cá eu não tinha. Então eu não quis arriscar, né? Ele poderia ter pego aqui, né? Ter ido até lá em cima, né? Dado 1000 pontos, mas a gente tem que pegar o que o mercado tá dando pra gente e não o que a gente quer, né? Porque se a gente quiser, eu queria que ele fosse 1500 pontos pra cima aí, né? Mas não foi o que aconteceu. Então ele demonstrou fraqueza aqui já na continuidade, então eu resolvo sair. Pego aqui um pouco mais de 300, 350 pontos. O mais interessante dessa operação aqui foi a questão do volume e essa correção. O preço, quando ele tá nesse ponto aqui, ó, o volume ele começa a cair com pouco volume, e quando ele começa a chegar numa região de média, aonde que o preço começa a ficar barato de novo, o comprador volta a aparecer, né? E assim, eu nunca vou comprar aqui, eu nunca sei quando o preço está barato de verdade. Eu só sei quando o preço está barato quando os compradores voltam a aparecer, ou quando está caro, quando o vendedor começa a aparecer, entendeu? Então não tem como eu achar que aqui está barato e vender. Eu não movimento o mercado, quem movimenta o mercado são os big plays. Então eles voltam a aparecer e eu só sigo eles, simplesmente isso, leitura de preço. Por mais que aqui o volume estava aumentando, o preço poderia simplesmente fazer isso daqui, ó, pegar e um candle vermelho aqui e continuar caindo, entendeu? Mas como aconteceu o contrário, né? Videozinho aí quase o mesmo tamanho do outro lá, né? Do primeiro vídeo que eu fiz, sem muito segredo. Preço se apoia em cima da média de 200, volta, ele sai das médias, né? Segura na média de 200, sai das médias, volume aumenta, comprador aparece, compra, leva até onde que ele me deu. Aqui eu não quis arriscar muito porque como já estava próximo aqui, né, da região de fechamento do dia anterior, então, né, ele poderia simplesmente voltar e pegar o meu stop no 0 a 0, sendo que eu já estava com mais de 300 pontos, não compensava, entendeu? Então é isso aí, pessoal, mais um videozinho aí, operação explicada. Deixe seu like aí, seu comentário, viu? Sua inscrição, é muito importante para o nosso crescimento aí. Logo mais vai ter videozinho do Ender também explicando as operações dele. Beleza? E até o próximo vídeo.